E de lá saímos com vários encaminhamentos que nunca foram tomados. Porque ela foi assassinada naquela noite. Esse era o tipo de coisa que o mandato Marielle fazia muito mais do que o meu, que estava recebendo, nessa mesma altura, professores, pais de alunos, estava discutindo a cultura. Marielle era, obviamente, aquela que representava a maior ameaça aos interesses urbanísticos da milícia naquele momento. Não é que nós não interessávamos ou não estivéssemos em outras batalhas. Eu, naquele mesmo momento, era membro titular ativo da CPI dos ônibus, enfrentando a máfia dos ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Mas era Marielle quem tinha, naquele contexto, uma assessoria e um olhar sobre a questão urbanística dentro da nossa bancada. Portanto, há um elemento claro, evidente, de mirar no grupo político, nesse caso um partido, mas eu quero repetir, outros parlamentares se somavam a nós, mas era a bancada inteira do pessoal naquele contexto, que atuava de forma a garantir esse modelo de cidade. Era preciso parar esse tipo de crescimento. E eles não contavam com a reação que esse crime teve. Eles não contavam com a reação da sociedade, que por sua vez deu força a todos nós que continuássemos nesse processo. Então, todo esse elemento, e aí é claro, por que não é o Marcelo Freixo? Porque sim, Marcelo Freixo contava com carro blindado, segurança armada, era muito mais difícil chegar ao Marcelo Freixo. E o que era preciso era dar um recado. E o recado foi dado. A questão é que o recado que foi dado, se esperava que nós nos recolheríamos aos nossos cantos e amedrontados que estávamos, ou pelo medo que sentíssemos, a gente ia passar a pactuar nas votações desses conselheiros de Tribunal de Contas do Estado, nós não fizemos isso. Não fizemos. E esse é o elemento, essa é a derrota deles. Essa é a derrota deles. O que aconteceu com o chamado PLC 174, né, que visava inicialmente apenas estender o prazo dessa legislação, ele se tornou efetivamente um grande vale-tudo urbanístico na cidade do Rio de Janeiro. E esse é o ponto. O PLC 174, que deu origem à Lei Complementar 188, quando você lê a ementa dele, aparentemente ele é apenas a prorrogação de prazo e quase como que cumprindo os mesmos pré-requisitos das legislações anteriores, 160 e 161. Mas não o era. Primeiro porque ele flexibilizava todos os critérios, a grande maioria dos critérios necessários para a regularização fundiária, e segundo porque ele fazia uma outra coisa, ele permitia a regularização fundiária em lotes e grupamentos ainda não edificados. Esse era o tesouro para a milícia. Esse era o tesouro para a milícia. E este projeto de lei foi de autoria do vereador, hoje deputado, mas do então vereador Chiquinho Brazão, que fez de tudo para que esse projeto pudesse tramitar na Câmara de Vereadores, e em todos esses momentos teve a oposição da bancada do PSOL. Eu confesso que, na hora que eu vi, nas primeiras notícias, de que o Rony Lessa, o assassino de Marielle, fez pesquisas em nomes de parlamentares do PSOL, isso indicava para mim a seguinte situação: em um determinado momento, eles estavam querendo buscar alguma coisa para nos desmoralizar. Isso indica que, de fato, houve num determinado momento uma opção de que precisavam encontrar algo para parar o crescimento do resultado eleitoral absolutamente legítimo que os parlamentares do PSOL tinham na cidade do Rio de Janeiro. Só que não é só isso, porque Marielle, embora vereadora de primeiro mandato, no seu primeiro ano de mandato, ela começava a despontar como alguém que sobre esses temas, ela teria um olhar especial. Ela própria, vinda de uma favela da Maré. Portanto, num discurso e numa atuação que olhava para as periferias da cidade de forma prioritária. E não é possível falar de periferia na cidade do Rio de Janeiro sem entrar no debate dos direitos humanos e da questão fundiária. Sobretudo nas eleições no nível municipal, sobretudo no parlamento municipal.